A 60 coloca o seguinte. Temos aqui, então, a seguinte instrução. No campo brasileiro, as transformações descritas no texto tiveram como efeito o ou a... Vamos lá, mais uma questão falando sobre agricultura, sobre produção rural no Brasil. Vamos lá. Federico S. Agricultura científica globalizada e fronteira agrícola no mundo moderno. A partir da década de 1990, parte significativa da agricultura brasileira sofreu grandes transformações com a adoção de novas tecnologias de informação, menor intervenção estatal e maior regulação das empresas mundiais de insumos e comércio agrícola. Trata-se da emergência do surgimento de uma agricultura científica e globalizada. Mais uma vez, a questão trazendo aqui pra gente a produção agrícola sob o viés de um avanço científico sobre a aplicação de tecnologias nesse sentido. Assim, essas transformações no campo brasileiro, introduzindo, como ele diz no texto, uma agricultura científica e globalizada, tiveram como efeito, ou seja, desencadearam como consequência o quê? Letra A, uma primazia do cultivo orgânico? Falso. Cultivo orgânico, pessoal, é um tipo de cultivo que normalmente está muito mais ligado a um sistema, em tese, extensivo do que a um sistema intensivo. E aqui, quando você pensa numa agricultura extremamente modernizada, com emprego de muita tecnologia e de muita ciência, mais uma vez, você vai ter que pensar na agricultura intensiva. E na agricultura intensiva, cultivo orgânico não é uma prioridade. O cultivo orgânico, normalmente, é um tipo de cultivo que não permite a utilização de maquinário pesado, que não permite a utilização de determinados fertilizantes químicos, que não permite a utilização de qualquer elemento artificial produzido pela indústria. Então a gente não consegue pensar na letra A. Letra B. Superação do modelo exportador? Totalmente incorreta. Por quê? O modelo intensivo de agricultura no Brasil é um modelo voltado à exportação. E se você está investindo ainda mais nesse modelo, é porque você está intensificando cada vez mais a exportação desse produto. Você não está superando esse modelo exportador. Você está, na verdade, tornando-o cada vez mais intenso. Letra C. Valorização de saberes tradicionais? Incorreto. Quem que valoriza saberes tradicionais na produção agrícola? O sistema extensivo. Sistema intensivo de agricultura, no modelo agroindustrial, não preconiza por isso. Letra D. Abrandamento dos conflitos violentos? Totalmente errado. Até porque, o que seria um abrandamento? O abrandamento é você atenuar, é você minimizar. Nesse caso, ele está falando que você está fazendo um abrandamento de conflitos violentos, de conflitos ali envolvendo espécies de batalhas ou qualquer tipo de interação não harmônica. Isso é falso, porque com a expansão dessa agricultura ligada ao setor agroindustrial, na verdade, aumentaram-se os conflitos violentos. Porque você tem cada vez mais o aumento dessa concentração fundiária e aquela população que não tem acesso à terra acaba entrando em conflito com os grandes produtores. E isso acaba gerando ali uma série de conflitos que, inclusive, em alguns momentos da história do Brasil, geraram alguns massacres. Portanto, a letra D não faz sentido. Letra E. Fortalecimento de atividades monoculturas? Correto. Até porque, na produção intensiva, a produção monocultura é uma característica. Muitas vezes, grandes lavouras com grandes porções de terra que utilizam muita tecnologia, muito capital para produzir um produto para exportação e, normalmente, numa estrutura monocultura. Numa estrutura em que você produz uma única coisa só para fazer essa exportação. Dá para você lembrar até do raciocínio que eu acabei de falar da soja, que é muito forte aqui no Centro-Oeste. Você tem ali lavouras extremamente extensas que só cultivam uma única coisa, soja. Um outro produto muito forte é o algodão. E aí você tem aqui